Fala nação, e aí, como é que vocês estão? Jogando aqui na área, sejam muito bem-vindos ao Game React. Cara, eu tô trazendo o canal do Cidão do Game Insano Demais. Ele tá trazendo pra gente, sessão spoiler, a história de The Last of Us Parte 1. Lembrando, vou trazer 4 partes no máximo, em meia hora, porque o vídeo é muito longo e também não tenho muito tempo, que já eu tenho que ir pra edição do computador. Mas antes, deixa pra finalzinho do vídeo, se você curtiu, dá o like, se não curtiu, dá um não gostei, mas também comenta embaixo, que vai ajudar bastante. Que, pô, o canal do Cidão do Game eu conhecia através de God of War há muito tempo, quando eu comecei a acompanhar a história, quando eu comecei a jogar, e mano, pense num canal foda, é o canal do Cidão. E esse ano vai ter God of War Ragnarok, que eu vou estar trazendo reacts da gameplay dele, que, mano, pra mim é um cara absurdo. Fechou? Então se você curte The Last of Us, senta aí que lá vem história. E tô todo errado aqui na minha introdução, mas partiu e simbora. E aí galera do canal do Cidão do Game, sejam bem-vindos Cara, a mais uma sessão spoiler, cara. Pra você que não conhece, é o TV quadro gigante aqui do canal onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia, com todos os detalhes e spoilers. Já contei de muitos jogos e franquias aqui, quem é das antigas do canal já sabe, né? Comenta aí embaixo se vocês querem que eu traga de outros. Já trouxe God of War, mas falta trazer o de 2018 e os alternativos. Vamos dizer, que é os Canon, mas é o Ascension e os outros que agora eu já esqueci o nome. Mas se vocês quiserem, comentem embaixo. Só que hoje é diferente, hoje eu quero começar uma nova era de sessão spoiler, vocês vão entender, só que recontando uma história, porque em 2014 eu já contei a história do primeiro The Last of Us aqui no canal, Sério? utilizando do game original de PlayStation 3, e era um vídeo que, desculpa, mas envelheceu muito mal. As informações que eu passei ali, a edição principalmente do vídeo, as imagens que eu usei, era um outro Cidão de outros tempos. Então, Caraca, a barba dele eu que acho esse da jogo hora. aqui recebeu um remake agora no PlayStation 5, A voz dele subindo e The Last of descendo. Us Parte 1, eu também quis fazer um remake da sessão spoiler de The Last of Us. Interessante, nunca trouxe, então já tô trazendo aqui. Jogo, só que agora, com muito mais informações, eu refiz o roteiro do zero, com nuances, dados adicionais e muito mais. E é claro, usando as imagens lindas em 4K desse novo jogo aqui. Fazer roteiro é um bagulho depois dessa insano. história aqui que a gente vai conhecer hoje, ou reviver essa história, vocês também vão receber em breve a sessão spoiler de The Last of Us Parte 2, que essa eu tô devendo há um tempo já. Caraca. Então se inscreve aí pra não perder, ativa esse sininho, deixa o like. Já pega essa ponga, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho, deixa o like e comenta embaixo, que ajuda demais o canal. Que a gente vai começar uma nova era de sessão spoiler aqui no canal. E agora acho que tá faltando uma coisa, né? Assim, então... Senta que lá vem história. Bravo demais. Caraca, ele botou uma intro agora, antigamente não tinha. Assassin's Creed, nunca joguei Assassin's Creed, porque parece só pelo celular. Esse é o Valhalla, né? É a qualidade que tá ruim assim, gente, pelo amor de Deus. A qualidade tá de boa. Deixa eu aumentar só mais um pouco. A gente voltar a continuar, né? Gostei. Parte 1. Apocalipse. Joel Miller nasceu no Os caras mandam Texas, em 26 de setembro de algum ano da década de 80 e cresceu por lá com seu irmão caçula Tommy. Os dois eram muito unidos e gostavam bastante de música, tanto que na sua adolescência o Joel aprendeu a tocar violão e tinha o sonho de se tornar cantor. Caraca. Só que o Joel não seguiu esse sonho porque entre os anos de 2000 e 2001, ainda na sua juventude, ele teve uma filha chamada Sarah. Com a responsabilidade 90, de ser pai tão cedo, 2000, Joel acabou focando em trabalhar para sustentar e cuidar de Sarah e da mãe dela, o que o impossibilitou de fazer faculdade ou de seguir seu sonho na carreira musical. E pouco tempo depois da Sarah nascer, a esposa de Joel o deixou e ele teve que cuidar de Sarah sozinho, como pai solteiro. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual sua esposa foi embora. E Joel nunca fala sobre isso com ninguém. Tendo que cuidar de Sarah sozinho, Joel se tornou carpinteiro e trabalhava com seu irmão Tommy, que era o tio coruja da menina. Os três eram uma família muito unida e Joel morava com Sarah em uma casa até que bonitinha em Austin, no Texas, onde viviam sem muito luxo, mas felizes. Sarah era uma menina bastante ativa que gostava de praticar esportes, tanto que até fazia parte de um time de futebol e já tinha ganhado alguns campeonatos por aí. Isso já com seus 12 anos de idade. Promissora, prodígio. Pai e filha tinham uma excelente relação e se divertiam bastante com piadinhas, ironias, zoeiras e humor sarcástico pra todo lado. Só que mal eles sabiam o que estava por vir. Na noite de 26 de setembro de 2013, exatamente no aniversário do Joel, após um longo dia de trabalho, ele chega em casa pra ficar um pouco com a sua filha. Sarah presenteia seu pai com um relógio e os dois assistem TV juntos até a menina cair no sono. Com isso, Joel a leva pra dormir em seu quarto e ele vai lá pro quarto dele dormir também.
Cara, esse barulho de fundo é foda, né? É foda. O violão que o Joe toca é insano. É, 2013 acho que já tinha esses telefones assim, né? Mas aí não cobre a mina não, gente. De ligar o abajur, sei lá. Bom, eu geralmente desligo, né? Oi? Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tá. Agora que o bagulho vai torar. Olá? Gente, sempre eu vou estar vendo aqui o tempo que eu vou estar gravando no mínimo até meia Porém, hora. poucas horas Fechou? depois, Que aí eu vou estar Sarah é trazendo outras acordada partes. no meio da Mínimo noite parte por uma 3. ligação de seu Até tio parte Tommy, 3. que está bem agitado e pedindo para que ela chame o Joel. A garota se levanta e começa a procurar pelo pai, mas ele não estava em lugar nenhum da casa. Ela vê na TV que parece estar acontecendo alguma agitação nas ruas. Caraca. E até presencia uma explosão não muito longe dali. Com medo, ela desce as escadas e vai até a garagem, onde Cara, Joel casarão, entra com tudo, tá desesperado desgrama isso aí. e falando pra garota ficar longe das portas. Ele pega um revólver e comenta que seu vizinho parece estar meio doente. De repente, um homem descontrolado atravessa o vidro da porta da garagem e corre pra cima de Joel, Acho que já atira tava na cabeça infectado. dele. Imagina a menina ver um negócio desse. Vamos. Ele falou cabeça, mas foi peito, né? Você atirou nele. Sara, Vi ele hoje de manhã. escuta. Tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Cara, a qualidade do jogo é absurda, esse remake, tá ligado? Tudo É bem. insano. E olha que esse negócio rodou, caso em 2013, insano no PS3. Tenho uma ideia. Vamos. Mas não logo com essa imagem do remake, né? Mas tipo, no original é foda. Após esse momento traumatizante, Tommy chega com um carro e Joe e Sarah entram nele. Os irmãos falam sobre fugir e de como tudo tá um caos, de que as pessoas estão se matando nas ruas e que uma evacuação tá rolando na cidade. Enquanto tentam sair dali, eles veem lugares em chamas, pessoas fugindo, Meu se Deus. atacando, carros sendo revirados, tudo em um caos absoluto, sem saber muito o que fazer. Mano, sério, Tommy assim, entra pô, em uma parece rua que tá zumbi, bloqueada parece e um vampiro, carro um tá negócio nos que atingindo insano. com tudo. Os três sobrevivem e conseguem se levantar, mas a perna de Sarah estava doendo muito, provavelmente quebrada. Então Joel a carrega no colo, enquanto Tommy os acompanha, armado com um revólver. Em meio a uma correria danada, com pessoas descontroladas Meu atacando e Deus. mordendo umas às outras, Cara, a qualidade literalmente de imagem se é matando lindo. nas ruas, Real. com fogo e destruição pra todo lado, eles entram em um beco e passam por um bar, onde o Tommy fica pra trás pra segurar uma porta e garantir a segurança de Joe e Sarah. Ao se afastarem, os dois são surpreendidos por um soldado que tinha ordens de executar qualquer um que passasse por ali. O rapaz tenta argumentar via rádio com seu superior de que a Sarah era apenas uma garotinha indefesa, mas o seu superior reforça que ele execute os alvos. Caraca. E antes que Joe pudesse sequer argumentar alguma coisa, o soldado atira na direção de Joe e Sarah. Merda. Cara, foda que pegou mais da menina do que no Joe, se vacilar. Por favor, não. Ah, não. Sara? Ok. Deixa Mano, eu essa cena é chorar. muito triste, tá, cara? Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Acho que ela tomou mais de Por favor. Eu sei que 4 tiros, acho que pegou tudo nela. E o Joey tá de boa. Sara. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. F Sarah, mano. Pô. Não. Como é que o cara, também como é que o cara não vira um vilão? Como é que o cara não fica puto? Bicho, olha o que fizeram, tá ligado? Pô, apesar que são ordens, mas tipo, Meu Deus. sei lá, compaixão às vezes, né? Por favor. Por favor. Acho que é o que falta na nossa humanidade. Que cara do céu. Deus. Tipo, eles protegeu pra não pegar, pra pegar mais dele do que na filha, acabou pegando totalmente na filha. Acho que é a grande virada de chave pro personagem. O que aconteceu nessa fatídica noite foi nada mais nada menos do que o surto de um vírus chamado Cordyceps, que sim,
existe na vida real, tá? O Cordyceps é um gênero de fungo Deus, parasita que rapaz. tem aproximadamente 400 tipos de espécies registradas e outras centenas ainda não Caraca. registradas. Insetos que vivem em florestas, principalmente formigas, são propensos a serem infectados pelos poros desse fungo. Vamos justamente usar a formiga como exemplo. Ao ser infectada, uma formiga passa a ter comportamentos e reações estranhas, parecendo meio bebona, assim, meio bêbado ao andar e se contorcendo bastante. Quando o fungo se espalha e atinge o seu cérebro, ele praticamente passa a controlar a formiga, Caraca. direcionando para onde ela anda e inclusive o que ela faz também. A ação mais comum de um Interessante. inseto infectado próximo da morte é de subir em alguma planta e se esconder. Depois do infectado morrer, o fungo começa a crescer de dentro para fora do seu hospedeiro, em todas as partes do seu corpo, principalmente da cabeça. E Meu quando eu Deus. digo crescer, é crescer mesmo, cara, como vocês estão vendo aí no vídeo. Ao crescerem, os fungos começam a liberar poros, que por sua vez atingem todo um grupo de insetos mais próximo, infectando todos os outros e começando uma epidemia geral. No caso das formigas, se uma formiga infectada é descoberta a tempo, uma outra formiga se sacrifica levando a infectada para longe do formigueiro, assim Caraca. impedindo que o fungo se espalhe e salvando seus companheirinhos. Mas olha isso, o fungo se instala em um hospedeiro, passa a controlar ele, cresce de dentro para fora e aí afeta todo um grupo de insetos. Insano. Mano, Sidão, isso mas na eu não vida ouvi real era falar sobre esse absurdo. fungo aí, eu sei que ele só afeta uns insetos, né? A gente tá de boa, né? Então, Não. segundo o conceito usado em The Last of Us, nem tanto. Vamos considerar que 60% das doenças modernas vieram dos animais, vai. Por exemplo, a gripe vem do porco e dos pássaros, a AIDS veio de um chimpanzé, sarampo, tuberculose, varíola vieram do gado. Tem até a varíola do macaco agora, né? E aparentemente, sem nenhuma certeza ainda, parece que a Covid veio do morcego, né? Enfim, essas Caraca. doenças começaram como infecções que não poderiam nos afetar, mas depois de anos de contato com esses animais, elas se adaptaram ao nosso sistema, à nossa biologia. Além disso, esses animais comem insetos, que por sua vez podem muito bem estar infectados com esse fungo, né? E levando em conta que o objetivo desse fungo é se propagar, ele poderia muito bem se adaptar e evoluir, chegando ao topo da cadeia alimentar, nos infectando. E foi mais ou menos isso que deu Caraca. origem aos eventos de The Last of Us. Mano, Nos já eventos imaginou um do negócio jogo, em desse? setembro Seria de absurdo, 2013, uma espécie ainda não registrada do Cordyceps acaba por infectar os humanos e se espalhar rapidamente. E foi exatamente no dia Ou seja, não brinque com a natureza. Brincar com a natureza é coisa séria. 26 de setembro desse ano de 2013, no aniversário de Joel, que aconteceu o primeiro surto do que se tornaria uma pandemia global. E em Caraca. apenas alguns meses, cerca de 60% de todos os humanos do mundo inteiro foram mortos ou infectados. Meu Deus. Tipo, o Thanos. Parte 2. Sobrevivência. Interessante. Cara, se dão conta muito bem as histórias. Assim O cara como é nas insano. formigas, o Cordyceps infectou o cérebro humano, fazendo o micélio crescer no interior do tecido cerebral Célio. e matando as células do mesmo. Isso apaga as memórias do infectado e faz com que ele fique louco mesmo, modificando seus instintos para que seu único objetivo seja espalhar esporos e infectar outros possíveis hospedeiros. Lembram-se do exemplo que eu dei da Use formiga, máscara. de quando ela morria, o fungo saía para fora dela e soltava esporos? Então, isso também acontece com os infectados humanos de The Last of Us. Então, se um hospedeiro morresse, o fungo continuaria a crescer e sairia para fora dele, indo além do corpo e o prendendo em qualquer superfície que estivesse. Então o fungo Caraca. começa a soltar esporos, podendo afetar qualquer um que simplesmente o respirar. Felizmente, o fungo só Interessante. costuma fazer isso em locais subterrâneos ou muito úmidos, como esgotos e porões. Só que, por outro lado, infelizmente, os infectados podem afetar outros humanos e não infectados através de mordidas, os transformando rapidamente em infectados pelo Cordyceps. E até então, Tipo pelo que zumbi. vimos nos jogos, Tipo existem zumbificação. 4 estágios de infecção, e esses estágios se dividem em 5 tipos de infectados. Dentre eles, os runners, os stalkers, os clickers, os bloaters e os shamblers. Os Caraca. runners, ou corredores, são infectados que se transformaram recentemente e que ainda têm muitos instintos humanos. Por exemplo, eles ainda gemem como humanos e têm uma aparência humana. Uma maneira de identificá-los como infectados é pelos seus olhos vermelhos e gemidos constantes. Eles costumam tremer e se contorcer, dando sinal de que ainda tentam resistir à influência do fungo em seus corpos. Eles não atacam até serem atacados ou incomodados, seja com toques ou barulhos. Então, se você provavelmente for mordido por infectado,
infectado, em poucos momentos depois, poucas horas depois, você vai se transformar em um corredor, em um runner. Os Stalkers, ou perseguidores, são infectados com mais de uma semana de infecção, que não tem mais consciência humana e são muito violentos. O fungo já começa a sair por parte da sua cabeça, mas normalmente apenas por um único lado, o deixando com um único olho. Devido ao fungo sair para fora, eles passam a fazer alguns sons de estalo, que se intensificam no terceiro estágio de infecção, Caraca. que é o estágio dos clickers, ou instaladores, que são os infectados com mais de horrível. anos de infecção. O fungo já cresceu tanto que chegou a sair para fora da cabeça, os tornando completamente cegos. Mesmo com esse ponto fraco, eles são muito mais fortes que um humano normal e têm uma audição mais apurada. Eles são chamados de instaladores por causa dos barulhos de estalo que fazem, algo como um clique, se liga aí. Deus. O euro fecha. Através desse barulhinho, eles conseguem detectar a posição e distância de outros objetos e pessoas através de emissão de ondas ultrassônicas. Isso se chama ecolocalização. Os morcegos fazem Esse isso. fungo que sai pra fora da sua cabeça, por muitas vezes funciona como um escudo também, pois um tiro de pistola, por exemplo, pode quebrá-lo, mas não o suficiente para que a bala chegue ao cérebro e mate o hospedeiro do fungo, então a ou 12 seja, funciona. mate a pessoa e acabe com a ameaça de vez. Também tem os bloaters. Tá Os bloaters desgrama. são o último e mais perigoso estágio dos infectados. A sua infecção já aconteceu há mais de décadas, e por isso que o fungo já tomou não só toda a forma da cabeça do hospedeiro, mas todo o seu corpo, formando uma espécie de armadura. Eles são extremamente agressivos, mas felizmente são os mais lerdos devido ao seu tamanho. Eles também cospem bolas de micotoxina, que são substâncias químicas tóxicas produzidas por fungos. E assim como os instaladores, os bloaters também utilizam de ecolocalização, porém a sua é menos apurada. E por último tem uma variante dos bloaters, que são os shamblers, que são quase a mesma coisa, só que ficaram isolados por anos em lugares extremamente úmidos, e por isso a sua transformação é levemente diferente. Ele também é completamente envolto por camadas de fungo, mas não tão espessas quanto a do bloater, justamente por ser mais úmido, né? Então no lugar de uma armadura de fungo, os shamblers têm bolhas de fungo que explodem com o impacto, liberando nuvens de gases de cordyceps para todo lado. Fora que eles também cospem ácido, uma bomba de que pode infecção. derreter a pele e os ossos de um ser humano em segundos. Ou seja, eles são menos resistentes que os bloaters, mas tão ameaçadores quanto. Depois de inúmeras falhas constantes de se encontrar uma cura, o mundo passou a ser um verdadeiro apocalipse, e nos Estados Unidos, certas medidas foram tomadas. A fictícia Agência de Resposta a Desastres Federais, mais conhecida pela sigla em inglês FEDRA, assumiu o controle das Forças Armadas Americanas e declarou lei marcial, removendo os burocratas do poder. Para conter a infecção do Cordyceps, a FEDRA e os militares criaram diversas zonas de quarentena dentro de Boston, Pittsburgh e Seattle, onde as pessoas não infectadas passariam a morar, protegidas dos infectados. Caso uma pessoa fosse infectada ou pelo menos tivesse indícios de ter sido infectada, ela seria morta no ato. Com os Estados Unidos virando o estado policial que exercia poder absoluto sobre as zonas, era questão de tempo para que alguém se manifestasse. E com isso surgiu um grupo de milícia revolucionário chamado de os Vagalumes, que começaram a enfrentar os soldados e a Fedra. O objetivo dos Vagalumes era acabar com a Fedra, afirmando que eles são tiranos e exigindo que um governo, ou seja, uma democracia, voltasse a ser exercida. Além disso, eles constantemente buscavam uma cura para a infecção do Cordyceps. Durante muito tempo, eles guerreavam com os militares e conseguiram o apoio do público quando tá muito pica essa edição, tá ligado? A história que o Sidão consegue contar é intensa, é foda também. Com o tempo, a sua moral começou a baixar devido às falhas de encontrar uma cura, e com isso eles começaram a perder a guerra contra os militares, pois a Fedra começou a enviar soldados para caçá-los em tudo que é canto e até mesmo a inserir espiões nos grupos dos Vagalumes. E aí, para evitar esses espiões e conseguirem se identificar, os Vagalumes usavam um colar com um pendente que tinha o símbolo do grupo e que era de uso exclusivo dos membros. O quartel-general e principal base dos Vagalumes ficava em Utah, na Universidade do Leste do Colorado, que também usavam como laboratório para fazer experimentos com o Cordyceps e tentar encontrar uma cura, sem sucesso até então. Mas não eram só os Vagalumes que iam contra a autoridade da Fedra, pois outros grupos também se formaram dentro e fora das zonas de quarentena.
Dentro das zonas tinham os contrabandistas, que tinham seu próprio mercado negro e negócios a tratar às escondidas. Sério? Eles contrabandeavam de tudo, desde armas, mantimento e até informações, e com a sua principal moeda sendo os vale-rações, que serviam para comprar comida nos postos das zonas. Os contrabandistas criavam suas próprias rotas secretas, como buracos, Vale-rações. túneis e atalhos para se locomoverem dentro e fora das zonas e fora da vista dos soldados da Fedra. Outro tipo de grupo que se cansou dos soldados e vaga por fora das zonas, sobrevivendo por conta própria, são os Hunters, ou os caçadores, grupos de pessoas que assaltam e matam outros sobreviventes para poder sobreviver. Geralmente eles assumem qual é a postos graça, em tipo, cidades de fazer e isso? vilas abandonadas e fingem Tá ligado? estarem feridos ou precisando de ajuda quando alguns sobreviventes passam por ali, só para atacar quando as pessoas menos esperam. Aí eles matam, roubam e por vezes até torturam pessoas inocentes de diferentes formas Mas a sádicas, pergunta, tipo, inclusive, qual o seja sentido pra de fazer conseguir isso? mais Tá mantimentos no e Apocalipse. informações, ou seja só por sadismo mesmo, né? Um grupo parecido com os caçadores são os bandidos, que são tão sádicos quanto, mas ao Meu invés Deus. de esperarem por suas vítimas, eles vão atrás delas. Ou sei seja, qual é o eles pior. também têm um território, mas constantemente atacam outros territórios e acampamentos, matando todo mundo em seu caminho e pegando tudo que podem. E diferente dos caçadores, eles costumam ficar em áreas mais rurais e bem longe das zonas de quarentena, o que faz com que dificilmente eles entrem em conflito direto com a Fedra. E não é só porque o inimigo em comum desses grupos seja a Fedra que quer dizer que eles vivem em paz e harmonia não, viu? Pois na Nunca. verdade, eles guerreiam entre si tanto quanto contra a Fedra. Por diversas vezes caçadores, contrabandistas, vagalumes e bandidos se atacam ou se desentendem e a coisa fica bem feia. É. E esses são só Derrubar alguns todo mundo. exemplos de grupos que existem pela região de Boston e arredores. Caraca. Mas ao redor de todo os Estados Unidos ali, existem diferentes Ah, eu acho que o jogo é com mais focado diferentes nos Estados abordagens, Unidos, mas eu acho que ideologias esse e até full uniformes. tá propagado A gente no vai ver mundo mais inteiro. desses grupos na sessão spoiler de The Last of Us Parte 2, tá? Ó. Agora, voltando pra fatídica noite de 26 de setembro de 2013, logo após a morte de Sarah, Joel e Tommy conseguem fugir da cidade. Joel inclusive tentou se matar por não aceitar a morte de sua Caraca, filha, dessa eu mas não ele sabia. não conseguiu e decidiu continuar lutando, até pra poder cuidar do seu irmão caçula, o Tommy. Ao longo de anos, os irmãos lutaram para sobreviver, enquanto viam o mundo se deteriorar a cada dia, cada vez mais, com sofrimento, mortes e muitos traumas. Sem nada Cara, esse mais jogo a é muito perder, lindo, velho. Joel e Tommy se juntaram a um grupo de caçadores e começaram a matar pessoas inocentes para sobreviver, e no caso de Joel, com métodos que chegavam até assustar o seu irmão Tommy. Aquele pai amoroso e brincalhão morreu, isso foi tirado dele, e agora o que havia sobrado era um lado sombrio que nem mesmo Joel sabia que tinha. Ou você vive pra ser um herói, ou acaba... Ou pra ser vilão, eu esqueci até a frase. Com o tempo, os dois acabaram por se infiltrar na zona de quarentena de Boston, mas Tommy já estava cansado dos métodos do Joel e tendo pesadelos constantes com seus feitos, e decidiu deixar Caraca. o irmão pra trás para se juntar aos vagalumes. E essa separação entre os dois não foi nada amigável não, viu? Com o Tommy afirmando que nunca mais queria ver a cara do Joel novamente. Tommy foi aceito nos vagalumes a convite de Marlene, justamente a braba. líder do grupo. Mas depois de passar por muitos conflitos e ficar desacreditado na ideologia dos vagalumes, o Tommy deixou o grupo e passou a morar na região de Wyoming, onde tinha um Caraca. acampamento na cidade de Jackson que era usada de base por outros sobreviventes. Lá ele Isso é conheceu interessante. Maria, com quem se casou e ficou junto pelos próximos anos. Enquanto isso, Joel ficou na zona de quarentena de Boston e lá conheceu Tess, uma mulher mais ou menos da sua idade, durona e que também sabia se virar, seja na lábia ou na porrada. Juntos, os dois formaram uma dupla e se tornaram contrabandistas, fazendo negócios e resolvendo perrengues. Os dois eram como carne e unha, confiando um no outro sem pensar duas vezes, embora aparentemente não tenham se relacionado além disso. Apenas de vez em quando eles fazem piadinhas sarcásticas com alguns flertes aqui e ali, mas pelo que parece, eles nunca deram um passe adiante nessa relação aí. São Faltou só parceiros atitude. de negócio e de sobrevivência mesmo. E isso nos leva aos eventos de The Last of Us Parte 1, 20 anos após o surto de Cordyceps, no ano de 2033. Então a Ellie em si já tem 20 anos. 20 anos após Joel perder tudo o que importava pra ele. O jogo começa com Joel sendo acordado por Tess, que estava cheia de hematomas e arranhões. Meu Deus. Ela explica que tentaram matá-la, só que ela conseguiu escapar. O responsável por esse ataque era Robert, um contrabandista de arma local, de quem Joel e Tess haviam recentemente comprado algumas armas. Só que o cara pegou o dinheiro e vendeu as armas para outro comprador.
Como o safado sabia que a dupla era mortal, ele decidiu que a melhor solução era matá-los, então enviou alguns caras atrás de Tess primeiro. Só que agora, meu querido, ele era a caça, né? A dupla se arruma e vai atrás do safado. Após arrebentar e matar alguns capangas de Robert, eles conseguem pegá-lo e interrogá-lo. O traidor diz que vendeu as armas pros vagalumes, mano, e que não tinha jeito nenhum de pegá-las de volta. E isso deixa o Joe e a Tess bem irritados. Olha, quase todos estão mortos. Cara, a dublagem é linda. Entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Ih, pai. Essa é uma ideia idiota. CPF cancelado. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Logo após matar o Robert, Joe e Tess são abordados por Marlene, a líder dos vagalumes. Ela precisava de Robert vivo para poder fechar o acordo das armas, né? E tinha até tomado um tiro e perdido todo o seu esquadrão no caminho até ali. Tess demanda que Marlene devolva suas armas, só que a líder recusa e faz uma contraproposta. Se a dupla levasse uma mercadoria para fora de Boston, ela devolveria parte das armas e pagaria o dobro do valor delas. Os dois se interessam, só que exigem ver primeiro o pacote e as armas. Mesmo baleada, Marlene os leva até um prédio abandonado, onde estava o tal pacote lá, que era uma garotinha de 14 anos chamada Ellie. E ela é tem claro 14. que o Joe e a Tess não gostam nada disso, né? Quero que o Joel cuide dela. Oh, não acho De que jeito seja uma nenhum, boa. eu não Ellie. vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela pro túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Após uma boa discussão, a dupla topa a missão e o Joe e a garota vão esperar em um esconderijo enquanto a Tess iria com a Marlene conferir as armas. Joe e a menina vão até o esconderijo na base da grosseria, um respondendo mal o outro e se desentendendo a cada palavra, até que eles chegam ao esconderijo e Joe tira um cochilo. Algumas horas depois, a Tess chega, disse que viu as armas, que estava tudo certo e que fechou o acordo com a Marlene. A missão da dupla era levar a garota até os vagalumes que estariam esperando eles em um ponto de encontro fora da zona de quarentena de Boston. Caraca. Era só entregar a garota em segurança e o serviço estaria completo. Simples, né? Ou Com não. isso, eles se preparam e decidem sair de madrugada para evitar contato com os militares que protegiam as entradas e saídas da zona. Eles conseguem a ir bem noite longe, sempre é só que melhorada, acabam né? sendo interrompidos por uma dupla de patrulheiros militares. Os soldados mandam o trio se ajoelharem e começam a rastreá-los com um aparelho que identificava se eles estavam infectados. E na hora de rastrear a garota, ela reage e após uma briga feia, onde os dois guardas morrem, ela revela algo meio inacreditável. Droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. É, garota. Ai, merda. Olha, O que foi? A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso é explicar? melhor explicar rápido. Olha isso. Não me importa como se infectou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Sim, de alguma Caraca. forma, Ellie era imune ao Cordyceps. E eu acho que essa é a hora ideal da gente falar dela, né? Ellie Bora lá. Williams nasceu em 2019, aproximadamente Caraca. 5 anos após a pandemia de Cordyceps, ou seja, no meio do apocalipse ali, sem conhecer o mundo como ele era antes de toda essa loucura. A sua mãe, uma enfermeira chamada Anna, morreu logo em seguida de ter dado à luz a Ellie.
Antes de morrer, Ana conseguiu escrever uma carta para sua amiga Marlene, sim, a atual líder dos vagalumes, pedindo para que ela cuidasse de Ellie. Só que devido ao compromisso com os vagalumes, Marlene acabou enviando Ellie para a zona de quarentena de Boston, onde a menina cresceu como órfã em meio aos militares e soldados que a tratavam com dureza, sem o carinho que só uma família poderia proporcionar. Em meio a muita opressão, bullying e brutalidade, Ellie cresceu como uma menina durona e rebelde, não confiando em ninguém e sempre se metendo em confusão. Só que por trás desse escudo existe uma garota gentil, inocente, que adora videogames e quadrinhos e que é muito curiosa sobre como o mundo era antes da pandemia. Aos 13 anos de idade, Ellie conhece Riley, uma garota de 15 anos ainda mais rebelde que ela e que sonhava em fazer parte dos vagalumes. Riley ensina a Ellie algumas maneiras de se esgueirar pelas zonas de quarentena e acaba levando pro meio de um conflito entre os vagalumes e a Fedra, onde Riley joga uma bomba de fumaça para tentar ajudar os vagalumes e isso só resulta em ela e a Ellie sendo capturadas por eles e levadas até Marlene. Marlene reconhece Ellie, que ainda não conhecia Marlene, e lhe entrega uma carta que Ana, a sua mãe, havia escrito para ela, além de um canivete que pertencia a Ana. Após algumas duras, Marlene fica com Riley e manda Ellie de volta para a zona de quarentena. E na carta, a mãe de Ellie dizia o seguinte: Ellie, eu vou te contar um segredo. Eu não sou muito fã de crianças e odeio bebês. Caraca. Mesmo assim, eu fico te olhando e estou espantada. Você não tem nenhum dia de vida e segurar você é a coisa mais incrível que eu já fiz na vida. Uma vida que está prestes a ser interrompida antes do tempo. A Marlene vai cuidar de você. E não há ninguém neste mundo que eu confie mais do que ela. Quando a hora chegar, ela vai te contar tudo. Mas o jogo nunca explicou porque ela é ruim, gente. Eu fico nessa dúvida. Como eu não vou mentir. Esse é um mundo bem caótico, não será fácil. O que você sempre deve se lembrar é que a vida vale a pena. Eu vejo tanta força em você. Eu sei que se tornará a mulher que está destinada a ser. Caraca, frase linda. Para sempre. Sua mãe que a ama. Ana. Me dê orgulho, Ellie. Esses eventos que eu mencionei ocorrem na HQ American Dreams, em português, né, Sonhos Americanos. É uma história em quadrinhos dividida em 4 edições que contam sobre a chegada de Ellie na zona de quarentena e como ela conheceu Cara, isso é interessante, mas será que foi antes do jogo? Ou foi depois, ou durante o lançamento do jogo em si? 2 meses após esses eventos, e exatamente 3 semanas antes de Ellie conhecer Joel e Tess, Ellie recebe uma visita inesperada de Riley, que tinha finalmente conseguido se juntar aos vagalumes. Vamos falar rapidinho sobre a Riley, vai? Riley... Bom, vou parar aqui, vou contar dele sobre a Riley e vou estar trazendo a parte 2. Show? Cara, adorei demais, tá de parabéns, todo o game é insano, mano, que história linda, tô adorando demais. Eu mesmo nunca joguei The Last of Us, até porque tipo, não tive pra PS3, tive o 2, o Xbox 360 e tenho aqui o PC, mas acho que o meu PC não comporta o poder do The Last of Us. Mas um dia irei jogar e cara, tô adorando demais e logo vou estar trazendo a parte 2 da sessão spoiler de The Last of Us Part 1. Show? Bom, então esse é o vídeo, espero ter gostado, se inscrevam, dê um like, ative o sininho, que é muito importante para ajudar o canal. Mano, sem isso o canal não vai pra frente, ok? Até a próxima e fui!